parte de nós. Ser firme e lutar, faz parte de nós. Chorar e sorrir, está dentro em nós um motivo de caminhar e vencer. Está dentro em nós um motivo de caminhar e vencer. Parte de nós. Ela se tornou conhecida por sua vida de profunda devoção, humildade e amor a Deus. Sua história é marcada por sua pequena via, um caminho de entrega total a Deus através da simplicidade, da confiança absoluta em sua misericórdia. Muitas vezes, pensamos que missionário é aquele que viaja por muitos lugares fazendo missão. No entanto, quando conhecemos a história de Santa Teresinha do Menino Jesus, descobrimos que ela nunca saiu do Carmelo e ainda assim viveu intensamente a sua missão nas pequenas coisas do dia a dia. No programa Parte de Nós de hoje, vamos conhecer mais sobre essa santa tão amada e que pode muito nos ensinar a sermos missionários sem sairmos de casa. O ano de 2023 marca o jubileu dos 150 anos do nascimento de Santa Teresinha do Menino Jesus, uma ocasião especial para que cada pessoa, principalmente seus milhares de devotos, reflitam sobre as virtudes da jovem que foi declarada padroeira das missões em 1927 pelo Papa Pio XI. Frei Patrício é sacerdote carmelita e serve a igreja como reitor da Basílica de Santa Teresinha no Egito. Ele é um dos maiores especialistas no mundo em espiritualidade dos santos carmelitas, o que inclui Santa Teresinha. Ela, no manoscritto B da Storia de uma Alma, ela vai dizendo: eu queria codificar a cruz de Cristo nos 5 continentes e queria anunciar Jesus, o Evangelho, nas ilhas mais distantes, mas não me é possível. Então eu serei missionária pela oração e pelo sacrifício. Então estas palavras foram suficientes para que a igreja proclamasse Teresinha de Jesus como padroeira das missões. Nós somos missionários, não porque vamos à terra longínqua, fazemos outras coisas, mas a missionalidade nasce do batismo. Eu escrevi um pequeno livro neste ano, próprio com este título, Santa Teresinha, missionário, seja missionário sem sair de casa, pensando a esta multidão de pessoas que não tem o carisma de pregar, não tem o carisma de dar entrevista, não tem carisma disto, mas eles podem rezar. E a oração é o trabalho que o santo faz e prepara o coração das pessoas, como João Batista preparou o coração do povo de Israel para receber Jesus. Quando falamos de Santa Teresinha, alguns detalhes costumam passar mais ou menos despercebidos, mas não para todos. Os que conhecem a sua doutrina da infância espiritual, logo se recordam de que ela não é apenas Teresinha, mas Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. E os que se aprofundam em seus escritos e em sua companhia, conhecem a sua vivência pessoal do abandono, do sacrifício e não se esquecem jamais que ela também é a santa devota da Divina Misericórdia. Há 3 palavras-chave para compreender o caminho de Santa Teresinha: é um caminho novo, um caminho reto, um caminho breve, que é todo baseado sobre a misericórdia de Deus. Esta misericórdia de Deus que para ela é fundamental na vida dela. Tanto é verdade que o dia 5 de junho de 1895, ela escreveu a famosa oração, o ato de oferenda ao amor misericordioso de Deus. Por quê? Como reação a um costume que tinha naquele tempo de se oferecer como vítima à justiça de Deus. E Santa Teresinha disse: sim, está bom, mas este Deus é misericordioso, então não pode procurar pessoas ou vítimas que sirvam para que Deus se aplaque da sua ira. Não, Teresinha vai fazendo uma reflexão muito bonita sobre a misericórdia que é fonte de tudo.
A sensibilidade missionária marcou fortemente toda a trajetória de vida de Santa Teresinha. Ela não media esforços, indo além da debilidade física e oferecendo seus sofrimentos pelas missões e pelo anúncio da palavra. Teresinha diz que pensar numa pessoa que nós amamos é rezar por ela. E Teresinha sente que é necessário rezar pelas missões, pelos missionários, principalmente porque ela recebeu como graça de ter dois irmãos espirituais, o padre Roland e o padre Bellier, que são missionários. E Teresinha diz: enquanto eles trabalham, nós rezamos por eles. Então é a força da oração. Hoje temos uma tentação de eficiência, de imediatismo, nós queremos ver os frutos. Teresinha diria que nós somos semeadores da esperança, semeadores do amor, semeadores desta vida nova. Então, Teresinha, a santidade não exige grande mortificação, exige simplesmente viver de amor àquilo que nós fazemos. Santa Teresinha nos ensina que a santidade está nas pequenas coisas, nas atividades cotidianas que fazemos com amor, e que Deus chama todos à santidade, inclusive as pequenas almas. Teresinha é uma simplificadora das coisas difíceis. Hoje nós somos complicadores das coisas fáceis. Então ele vai ensinando, nos vai ensinar como nós devemos agir nas situações da vida com simplicidade. Como as crianças, diz Teresinha, não pensam naquilo que dizem. A criança se abandona nos braços da mãe, a criança confia. E o problema é que nós não confiamos no Senhor. E nós dizemos de boca para fora que confiamos, mas depois, nos momentos concretos da vida, nós não confiamos no Senhor. E confiamos mais no conta no banco, confiamos no dinheiro, no poder, na inteligência, na nossa capacidade e assim por diante. Teresinha não, Teresinha confia nesta misericórdia do Senhor. São Luís e Santa Zélia Martã, pais de Santa Teresinha do Menino Jesus, foi o primeiro casal a ser canonizado junto, em uma mesma cerimônia na história da Igreja. Eles viveram o serviço cristão na família, construindo dia após dia um ambiente cheio de fé e amor. E nesse clima, germinaram a vocação das filhas, principalmente a de Santa Teresinha. A vida dos pais sempre influencia os filhos. E isso nós devemos compreender. Então é porque nós vivemos uma crise da família, uma crise do matrimônio, é porque falta o amor. Faltando o amor, evidentemente, devemos encontrar outros amores. Então, Teresinha teve pouco contato, o primeiro ano e meio não teve contato com a família, porque ela precisou de uma ama de leite, porque a mãe estava doente e Teresinha estava doente. E quando morre a mãe, Teresinha tem 4 anos e meio. Então, pouca influência. Eu diria que muita influência na santidade de Teresinha lhe vem do pai, não é? O pai foi o homem que assumiu, que ensinou a Teresinha a rezar, ensinou a ir à igreja, ensinou a adoração, ensinou uma vida cristã, ensinou a amizade com os padres, ensinou tudo isto. Então, é claro que os pais são os primeiros responsáveis da santidade dos filhos. E isto nós deveríamos ter bem presente, que todas as pastorais da igreja são necessárias, todas. Mas a pastoral mais necessária na igreja é a pastoral familiar. Os devotos e amigos de Santa Teresinha costumam rezar a novena das rosas, a fim de alcançar graças especiais. Uma bela comunhão de orações que acontece desde o ano de 1925. Muitas vezes o povo pergunta quais são as devoções a Santa Teresinha, como nós devemos rezar Santa Teresinha, não é? Se reza o santo rezando o santo. Então, mas tem uma devoção particular de Santa Teresinha, que é a famosa novena das rosas, não é? Onde as pessoas fazem esta novena e esperam com alegria de receber uma rosa. Santa Teresinha sempre escuta as nossas orações e mesmo que não recebamos a rosa,
ela sempre caminha conosco como irmã, como nossa protetora que vai ajudando no caminho da vida, não é? Às vezes a pessoa pergunta, mas uma rosa artificial vale? São aquelas perguntas que para mim não têm nem pé nem cabeça. Não é? Importante é a nossa devoção para o santo e sentir que eles nos chamam à santidade. Os santos são aqueles que louvam, bendizem o Senhor, mas aqueles que se esforçam não para manter situações de pobreza, de injustiça, mas para que se possa vencer a injustiça, a pobreza, através desta formação da esperança. A esperança viva, como diz o apóstolo Pedro, nos ajuda a olhar o futuro com amor. Viver de amor, que estranha loucura, me diz o mundo, a deixa de cantar. Não percas teu perfume, tua riqueza. Nos tempos de hoje, em que nos sentimos inseguros com a educação dos nossos filhos, muitas vezes é difícil escolher o que é melhor para eles, mas sempre temos boas opções, basta procurá-las. Vivi Távora sempre gostou de escrever para as crianças e fez disso a sua profissão, colocando em seus livros valores cristãos e histórias que vivenciou no movimento Aliança de Misericórdia. Viviane é escritora de livros infantis há 20 anos. Com mais de 30 livros publicados, ela lançou recentemente uma obra especial dedicada a Santa Teresinha do Menino Jesus. Mas o interesse da autora pela vida de Santa Teresinha só aconteceu depois de que, após um pedido especial, uma amiga dela acabou confundindo a jovem Teresinha com a grande doutora Santa Teresa d'Ávila. Muito apaixonada por Santa Teresa d'Ávila, divulgava Santa Teresa, os livros dela, né, a mística dela para muitas pessoas, inclusive para os meus amigos do grupo de oração. E um dia uma amiga minha do grupo de oração foi para Aparecida do Norte. E lá em Aparecida do Norte, ela tirou uma foto de uma imagem de Santa Teresinha em cima de um carro. Ela tirou uma foto, revelou e escreveu atrás da foto: eu não sei se essa daqui é a sua Teresa, mas essa Teresa aqui te escolheu. A partir daí, Viviane procurou conhecer mais sobre a vida de Santa Teresinha. Ela recebeu o livro História de uma Alma e se apaixonou pelos escritos que narram a vida da santa, e isso acabou influenciando no seu próprio trabalho. Eu escrevia livros religiosos, escrevia bastante, não mostrava para muitas pessoas, mas mostrei para uma amiga minha, e ela achou que os meus textos eram bons e falou: Vivi, por que você não faz um curso de escrita para escrever profissionalmente? Daí eu fui junto com ela fazer esse curso de escrita. E lá nesse curso de escrita eu comecei a escrever alguns poemas que indicavam que eram poemas mais infantis, mais lúdicos. Então eu comecei aí me apaixonar por livros de literatura infantil, comecei a escrever para as crianças, comecei a ser bem sucedida nisso e não parei mais, né? Isso virou de fato, é a minha carreira, é o que eu amo fazer. Como há muitas formas de se contar uma boa história, Viviane resolveu traduzir a vida de Santa Teresinha usando a literatura de cordéis. Eu escrevia para criança, mas eu nunca escrevi textos religiosos para criança. Então eu comecei a escrever alguns textos sobre alguns temas religiosos e espirituais para a revista da Aliança de Misericórdia. Então eu comecei a escrever ali bem incipiente, bem no comecinho. Nesse meio tempo, eu ganhei um prêmio literário do Ministério da Educação e fui receber o prêmio em Natal, Rio Grande do Norte. Na volta de Natal, eu voltei com um escritor junto do meu lado, né? E o nosso avião, ele teve uma espécie de pane, assim, perto de descer em BH. E aí ele arremeteu. E na época eu tinha síndrome do pânico. E esse escritor percebeu meu desespero e falou assim: olha, vamos fazer uma coisa? Eu te ensino a escrever cordel e você me ensina a escrever limerique, que é um tipo de poema que eu escrevo. E aí ele me ensinou a escrever cordel. Graças a Deus deu tudo certo, pousamos em São Paulo, fui para casa e alguns dias depois
eu pensei, como que eu posso utilizar esse tipo de texto, né, que era o cordel? E eu falei, eu acho que eu vou escrever sobre Santa Teresinha. E foi o único livro que eu escrevi todinho de uma vez. Todos os meus livros eu sempre voltava, reescrevia. Mas esse foi o único livro que, de fato, eu escrevi inteirinho de uma vez. De uma forma simples, a autora conseguiu conquistar não apenas o interesse das crianças, mas também a admiração e o reconhecimento dos pais que continuam a ler a obra para os filhos. De todos os livros que eu publiquei, eu sempre tive muitos retornos. E o mais interessante desses retornos que eu tive é que não só a criança é impactada com o livro, mas também os pais, né? Porque principalmente de criança pequena, os pais precisam ler para essa criança porque ela ainda não sabe ler. Então, os impactos que o livro bem escrito, com o livro que tem princípios, o livro que tem valores na infância, ele é muito grande, né? A criança, ela nasce sem repertório social, sem repertório emocional, e ela também nasce sem repertório espiritual. A gente falava aqui sobre Santa Teresinha, né? Que ela era apaixonada por Jesus porque ela conheceu Jesus, mas ela não nasceu conhecendo Jesus. Os pais de Santa Teresinha precisaram apresentar Jesus de forma apaixonada para ela. Santa Teresinha vivia intensamente, tanto que o Papa João Paulo II a nomeou como doutora em ciência do amor. Sendo uma artista, sua mensagem foi espalhada nos 4 cantos do mundo. Eu não sei se todas as pessoas sabem, né? Mas Santa Teresinha, ela era artista, né? Santa Teresinha, ela interpretava peças de teatro. Tem até uma foto dela vestida de Joana d'Arc, que ela interpretava peças de teatro. Santa Teresinha era poetisa, ela tem muitos poemas escritos, ou para Jesus, para Maria, às vezes falando de alguma coisa que ela viveu para as irmãs. Ela também escrevia muitas cartas, então assim, ela de fato vivia intensamente. São muitos os testemunhos de intercessão e de exemplo de vida inspirados por Santa Teresinha do Menino Jesus. O casal Adriana e Wellington, por exemplo, viveu isso de perto e hoje os dois são devotos da jovem santa. Desejando uma gravidez, Adriana viu um vídeo na internet que mostrava a novena das rosas. Ela resolveu pesquisar mais sobre o assunto e deu início ao período de orações. Meu testemunho com Santa Teresinha foi através do nosso desejo de ser pais. Nós nos casamos já com esse desejo de formar nossa família e de ter muitos filhos e de ter uma casa cheia. Só que depois do primeiro ano de casados, nós sempre fomos abertos à vida e isso não acontecia. No segundo também não, no terceiro também não. E foram 7 anos tentando entender o porquê que nós não tínhamos a oportunidade de gerar. Depois de vários exames e várias coisas, o diagnóstico comigo foi que eu tinha uma das trompas obstruídas e que eu não poderia gerar com tanta facilidade. Se isso ocorresse, seria muito difícil ou não aconteceria. E foi depois de muitos nãos, de muito negativos, né? Foi aí que quando conheci a Santa, através desse vídeo, eu me propus a fazer essa novena e falei com ela, vamos rezar por este propósito. Hoje eles são pais da pequena Teresa, que traz em seu nome e em sua história a inspiração de uma jovem santa que continua a encantar gerações com seu testemunho de vida. Nossa filha se chama Teresa hoje por conta da homenagem que nós queríamos fazer pela graça alcançada de Santa Teresinha, né? Mas antes a gente ficava escolhendo nome, era Vitória, era tantos nomes que a gente já pensou, né? Mas teve uma experiência em particular que a Adriana passou, né, com Santa Teresinha, da Novena das Rosas, que ela recebeu a rosa, né? Sim, foi numa missa do Dia das Mães e, né, normal, o pessoal deu rosa para todas as mães e como era minha paróquia, todo mundo ali sabia que eu não era mãe ainda e sem ninguém saber que eu fazia essa novena, nós fazíamos essa novena. Uma prima minha chegou e me entregou a rosa e disse, receba essa rosa porque para mim você é como se fosse uma mãe. A vida de Santa Teresinha inspirou outras à santidade. Sua intercessão resgata almas e o seu amor a Deus atrai tantas outras ao mesmo caminho.
Tudo isso é vida missionária que transborda constantemente na igreja e através do testemunho que ela nos deixou. Engraçado que eu sou devoto de São Francisco de Assis, né? E eu sempre olhei para a vida de São Francisco de Assis pela questão da pobreza, eu via ele ajudando os pobres, né? Isso para mim era grandes obras, né? Só que muitas vezes o meu trabalho, a minha vida, a minha rotina não me deixava fazer o que eu queria fazer, como São Francisco fazia, né? E chegou um momento que eu comecei até ficar me cobrando, né? Nossa, parece que eu dou muito pouco para Deus, parece que eu não faço nada. E quando eu comecei a conhecer Santa Teresinha, para mim foi uma libertação, não uma libertação de Francisco, porque eu ainda sou devoto de Francisco, mas eu comecei a ter clareza, né, de que eu poderia amar os pobres, amar a vida, né, amar as pessoas, em primeiro lugar, fazendo as pequenas coisas, né, tendo os pequenos gestos. De fato, a igreja possui um imenso jardim repleto das mais belas flores, nas quais sentimos o perfume suave de Jesus, fonte inesgotável de santidade. Dentre essas flores, encontra-se aquela chamada Teresinha do Menino Jesus, modelo desafiador das virtudes cristãs. Às vezes a gente olha para os santos e imagina que aquilo tudo é tão impossível de se alcançar, e vendo pela história de Santa Teresinha, meu coração ficou tão prostrado a amar Jesus e a compreender esse amor maravilhoso que ela sempre dizia, que eu comecei a buscar cada vez mais amar o nosso Deus em todas as coisas, em todos os detalhes, por mais pequeno que fosse. Com os mais necessitados, exerceu a caridade. Na oração e na partilha, exalou sua bondade. No Carmelo ela vivia e com grande alegria conservava a humildade. Me diz o mundo, a deixa de cantar. Não percas teu perfume, tua riqueza. Podemos transformar esse mundo colocando amor e a presença de Deus em tudo o que fazemos, pois alcançamos a santidade principalmente quando somos humildes e valorizamos as pequenas coisas do nosso cotidiano, assim como fez Santa Teresinha do Menino Jesus. Você não é inscrito no nosso canal? Faça isso agora mesmo. Ative as notificações, compartilhe esse vídeo em seus grupos de WhatsApp para toda a sua família, para que essa graça chegue a mais pessoas. Que Deus abençoe você e a sua família pela intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Viver de amor, que estranha loucura, me diz o mundo, a deixa de cantar. Não percas teu perfume, tua riqueza, tua vida. Aprenda